Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 7. Disseminando as publicações. Na noite de 2 de março de 1907, muitas coisas me foram reveladas concernentes ao valor das nossas publicações acerca da verdade presente e ao pouco esforço que fazem nossos irmãos e irmãs nas igrejas para assegurar-lhes ampla disseminação. Foi-me mostrado em várias ocasiões que os nossos prelos deveriam estar continuamente ocupados em publicar a luz e a verdade. Este tempo é de trevas espirituais nas igrejas do mundo. A ignorância das coisas divinas encobriu da vista dos homens a Deus e a verdade. As forças do mal estão ganhando força. Satanás promete aos seus cobreiros fazer um trabalho que cativará o mundo. Ao passo que a atividade da igreja é apenas parcial, Satanás e suas legiões exercem atividade intensa. As professas igrejas cristãs não estão convertendo o mundo, pois elas próprias estão corrompidas pelo egoísmo e orgulho e necessitadas de experimentar em si mesmas o poder regenerador de Deus antes de poderem guiar outros a uma norma mais pura e elevada. Ocorrência animadora. Passei a tarde de 2 de março em conselho com o irmão e a irmã S.N. Haskell, tratando da obra em Auckland e do seu plano de irem para a costa leste passar algum tempo em South Lancaster. Depois dessa visita senti-me cansada e fui deitar-me cedo. Eu estava sofrendo de reumatismo no lado esquerdo e não podia repousar devido à dor. Dava voltas na cama em busca de alívio para o sofrimento. Sentia no coração uma dor que nada de bom me augurava. Por fim, adormeci. Por volta das 9:30 da noite, procurei virar-me, e ao fazê-lo percebi que não sofria mais dor alguma. Ao dar voltas de um para outro lado e mexer as mãos, sentia a extraordinária liberdade e leveza que não posso descrever. O quarto estava inundado de luz, uma luz maravilhosa, suave e azulada, e me parecia estar nos braços de seres celestiais. Eu tinha desfrutado anteriormente essa luz singular, em momentos de bênção especial, mas nessa vez ela era mais distinta, mais impressionante, e senti tanta paz, uma paz tão plena e abundante que não há palavras para descrevê-la. Sentei-me e vi que estava circundada de uma nuvem brilhante, branca como neve e de bordos cor rosa forte. Enchia o ar uma música harmoniosa e suave, na qual reconheci o cântico dos anjos. Falou-me então a voz, dizendo: "Não temas, eu sou teu Salvador. Santos anjos te rodeiam. Estou então no céu", disse eu, "e posso agora descansar. Não terei mais mensagens para transmitir, nem terei que suportar que sejam mal interpretadas. Tudo me será fácil agora e desfrutarei paz e descanso. Oh, que paz inefável me enche a alma! É aqui verdadeiramente o céu? Sou deveras filha de Deus? E desfrutarei para sempre esta paz?" A voz respondeu: "O teu trabalho não está acabado." Tornei a adormecer e ao acordar ouvi música e quis cantar. Passou então alguém pela minha porta e eu me perguntava se teria visto a luz. Depois de algum tempo a luz desapareceu, mas ficou a paz. Passado algum tempo tornei a dormir. Dessa vez me pareceu estar numa reunião de comissão onde estava sendo estudada a nossa obra de publicações. Estavam presentes vários irmãos nossos, líderes da obra, e o pastor Haskell e sua esposa deliberando com os demais irmãos acerca da disseminação dos nossos livros, folhetos e revistas. O pastor Haskell apresentou fortes argumentos pelos quais os nossos livros, que contêm o conhecimento que foi comunicado à irmã White, livros que contêm a mensagem especial que deve ser dada ao mundo presentemente, devem ter ampla disseminação. Disse ele: "Por que não aprecia o nosso povo e não dissemina com maior profusão livros que são divinamente aprovados? Por que não se dedica especial atenção aos livros que contêm advertência sobre a obra de Satanás? Por que não nos esforçamos mais para disseminar os livros que mostram como Satanás se empenha em contrafazer a obra de Deus e não lhe desvendamos os planos e enganos?
Os males morais desses enganos devem ser desfeitos, abrindo-se os olhos das pessoas a fim de que percebam a situação e os perigos de nossa época e façam esforços diligentes para apegarem-se a Cristo e a sua justiça. Estava em nosso meio um mensageiro celestial, o qual proferiu palavras de advertência e instrução. Fez-nos compreender com clareza que o Evangelho do Reino é a mensagem por cuja falta o mundo perece, e que esta mensagem contida em nossas publicações já editadas e nas quais ainda virão a ser lançadas, deveria ser espalhada entre o povo de perto e de longe. Perigos do estudo especulativo. A luz da verdade que Deus designa que seja levada ao povo do mundo neste tempo não é aquela que os homens letrados do mundo procuram comunicar, pois esses homens, em suas pesquisas, muitas vezes chegam a conclusões erradas e, em seu estudo de muitos autores, tornam-se entusiasmados com teorias que são de origem satânica. Satanás, trajando as vestes de um anjo de luz, apresenta ao estudo da mente humana assuntos que parecem muito interessantes e são repletos de mistério científico. No estudo desses assuntos, os homens são levados a aceitar conclusões errôneas e a unir-se a espíritos sedutores na obra de propor novas teorias que afastam da verdade. Existe o perigo de que os falsos sentimentos expressos nos livros que eles têm estado a ler sejam por vezes entretecidos por nossos missionários, professores e editores com os seus argumentos, sermões e publicações, sob a crença de que são os mesmos princípios ensinados pelo Espírito da Verdade. O livro Living Temple, O Templo Vivo, é uma ilustração desse tipo de trabalho, cujo autor declarou em apoio ao mesmo que seus ensinos eram os mesmos encontrados nos escritos da Sra. White. Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica por meio das quais Satanás está atuando a fim de negar o caráter pessoal de Deus e Cristo. O Pai e o Filho têm ambos personalidade. Cristo declarou: "Eu e o Pai somos um", João 10, verso 30. Todavia foi o Filho de Deus que veio ao mundo em forma humana. Pondo de lado suas vestes e coroa reais, revestiu da humanidade a sua divindade, a fim de que as pessoas, mediante o infinito sacrifício por ele feito, pudessem tornar-se participantes da natureza divina e escapar à corrupção que pela concupiscência há no mundo. Cristo foi tentado em todos os pontos, como o é o homem, mas em momento algum apresentou contra o tentador uma acusação injuriosa. Diante de cada tentação apresentou a palavra do Senhor. Está escrito, Mateus 4:4, era sua infalível arma. Como representantes de Cristo, devemos enfrentar cada ataque do inimigo com a palavra do Deus vivo. Jamais nos deveríamos permitir seguir a trilha da serpente, utilizando seus argumentos científicos. Satanás jamais conseguirá vantagem sobre o Filho de Deus, que repousa sobre a sua palavra ao defender-se. Nosso conselheiro causou profunda impressão em nossa mente, no sentido de que o povo guardador dos mandamentos deve ser santificado por meio da verdade, e que a essa verdade deve sempre ser concedido o mais destacado lugar. Não devemos olvidar que Satanás ainda vive e exerce seu poder enganador através da falsamente chamada ciência. Cristo era a majestade do céu, o príncipe da vida. Ainda assim humilhou-se como homem, tornando-se obediente a cada um dos mandamentos da lei de Deus. Passou pelo terreno que cada homem que toma sobre si o seu nome precisa passar, saindo de sua grande prova puro e incontaminado pelo pecado. Foi nosso exemplo em todas as coisas. O primeiro advento de Cristo e sua vida de ministério não são estudados como deveriam ser. Sua vida foi de abnegação, na qual foi expressa a verdade em todas as suas nobres qualidades. Viveu para abençoar a humanidade em cada boa palavra e obra. Dignidade da obra com livros. A obra de produzir livros é grande e boa. Nem sempre, porém, esteve ela na elevada e santa posição que Deus lhe designou ocupar, pelo fato de o eu achar-se entretecido no trabalho de alguns envolvidos com as publicações.
A obra da colportagem será o meio de dar rapidamente a sagrada luz da verdade presente ao mundo. As publicações que saem de nossos prelos devem ser de tal caráter que fortaleçam cada ponto de apoio da fé que foi estabelecida pela Palavra de Deus e pela revelação de seu Espírito. A verdade que Deus deu a seu povo nestes últimos dias deve conservá-lo firme quando vierem à igreja os que apresentam falsas teorias. A verdade que tem permanecido firme contra os ataques do inimigo por mais de meio século precisa ainda ser a confiança e o conforto do povo de Deus. Nossa evidência aos não-professos de que possuímos a verdade da palavra de Deus será dada através de uma vida de estrita renúncia. Não devemos escarnecer de nossa fé, mas sempre conservar diante de nós o exemplo daquele que, embora príncipe do céu, desceu a uma vida de renúncia e sacrifício para vindicar a justiça da palavra de seu Pai. Resolvamos todos fazer o melhor ao nosso alcance para que a luz de nossas boas obras possa resplandecer ao mundo. Unidade no progresso. Perfeito acordo deveria existir nos planos estabelecidos para a publicação de nossos livros e periódicos, de modo que a luz neles contida seja rapidamente levada a todas as partes, às igrejas nominais e ao mundo. Muito mais poderia haver sido realizado na venda de nossos livros do que aquilo que até aqui conseguimos. Nossos pastores devem convocar os membros das igrejas para que participem do triunfo da verdade. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isaías 60, de 1 a 3. Unidade e amor realizarão coisas maravilhosas em favor dos crentes. Não haverão de erguer-se nossas igrejas, apresentando a última mensagem de advertência ao mundo. Projetos de ajuda especial. Parábolas de Jesus é um livro que fala por si mesmo e tem realizado um bom trabalho. À medida que ele tem sido vendido e registrados os valores das vendas, tais recursos têm sido destinados a aliviar os débitos de nossas escolas. Mais que isso, porém, muitos ao lerem o livro têm sido abençoados por suas lições de verdade, e muitos outros receberão tais bênçãos a lerem o livro. A ciência do bom viver poderá realizar em favor de nossos sanatórios e instituições de saúde a mesma obra que Parábolas de Jesus tem feito em benefício das escolas. Este livro é o portador da sabedoria do grande médico. Para mim tem sido um precioso privilégio doar à causa de Deus o trabalho aplicado a esses dois livros. No futuro, deverão ser realizados esforços perseverantes e bem planejados no sentido de aumentar a venda de ambos. Liquidar débitos. Deus deseja que aprendamos lições dos fracassos do passado. Não lhe agrada que existam débitos pesando sobre suas instituições. Chegamos ao tempo em que temos de dar caráter à obra, recusando-nos a erigir grandes e custosos edifícios. Não devemos reproduzir os equívocos do passado, envolvendo-nos mais e mais em débitos. Devemos antes empenhar-nos em liquidar as dívidas que ainda existem em nossas instituições. Nossas igrejas, se desejarem fazê-lo, poderão ajudar nesse aspecto. Aqueles membros aos quais o Senhor concedeu recursos poderão investir seu dinheiro na causa sem a cobrança de juros ou mesmo a baixas taxas, e por suas ofertas voluntárias poderão contribuir para o sustento da obra. O Senhor pede que seja devolvida alegremente a ele uma porção dos bens que ele lhes confiou, tornando-se assim os seus colaboradores. A obra através dos livros. Estivemos depois em reuniões de assembleias e em grandes reuniões de nossas igrejas, nas quais os pastores apresentaram com clareza os perigos dos tempos em que vivemos e a grande importância de apressar a venda da nossa literatura. Em resposta a esses apelos, os irmãos e irmãs foram à frente e compraram muitos livros. Alguns levaram uns poucos e outros compraram grande quantidade. A maioria dos compradores pagou à vista os livros comprados.
uns poucos fizeram arranjo para pagá-los depois. Por estarem os livros sendo vendidos a preços baixos, sendo alguns deles reduzidos especialmente para a ocasião, muitos foram comprados e alguns por pessoas alheias à nossa fé. Diziam elas: por certo, esses livros contêm uma mensagem para nós. Estas pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios a fim de que os possuamos, e nós os adquiriremos para nós mesmos e para nossos amigos. Alguns dentre os nossos manifestaram desaprovação, porém. Um deles disse: tem de ser posto um ponto final nesse procedimento ou nosso negócio será prejudicado. Ao sair um irmão com uma braçada de livros, um colportor pôs-lhe uma das mãos no braço e disse: irmão, que faz você com tantos livros? Ouvi então a voz de nosso conselheiro que dizia: não os proíba, esse é o procedimento a ser seguido. Aproxima-se o fim. Muito tempo se perdeu, pois já há muito deveriam esses livros estar em circulação. Que sejam vendidos por toda parte, que sejam disseminados como folhas de outono. Esse trabalho deve continuar sem estorvo de pessoa alguma. As pessoas estão perecendo sem Cristo, sejam elas advertidas a respeito de seu breve aparecimento nas nuvens do céu. Alguns obreiros continuaram a manifestar muito desânimo. Um deles chorava e dizia: comprando os livros a preço tão baixo, fazem essas pessoas uma injustiça à obra das publicações. Além de esse procedimento estar nos privando de alguma renda com que nossa obra é mantida. Respondeu a voz: vocês não estão sofrendo prejuízo algum. Esses obreiros que compraram os livros a preço reduzido não poderiam conseguir vendê-los com tanta facilidade sem esse suposto sacrifício. Eles os estão comprando agora para amigos e para si mesmos, muitos que de outro modo nem pensariam em comprar. Precaução. Foi então provida a orientação ao irmão Haskell. Em sua ansiedade por suprir o povo com as preciosas verdades contidas em seus livros e em seu desejo de que todos percebessem que os livros valiam mais do que custavam e de que todos deveriam ser estimulados a prover uma ampla circulação dos mesmos, achava-se ele a vendê-los a preço muito baixo, tornando assim muito pesado o seu próprio fardo. Nosso conselheiro disse: os livros devem ser vendidos de tal forma que o autor não fique de mãos vazias e que a casa publicadora possa reter uma razoável margem, de modo que existam meios para se levar avante a obra. Uma parábola para ser estudada. Cristo declarou: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, de 1 a 16.
Bendita será a recompensa da graça para aqueles que buscaram o Senhor em sua simplicidade e amor. O valor do serviço feito a Deus é medido mais pelo espírito com que o prestamos do que pelo tempo gasto. Luz para todos. Sinto intenso desejo de que a luz contida em meus livros atinja todas as pessoas, pois Deus a enviou a todos. Esses livros contêm preciosas lições de experiência cristã. Eu não me atreveria a proibir que, em ocasiões especiais, os livros fossem vendidos a preços baixos, pois sei que, contribuindo para o impedimento de sua leitura, estaria escondendo assim a luz de alguma pessoa que poderia, por meio da mesma, converter-se à verdade. Nenhuma proibição tenho a fazer no tocante à circulação de nossos livros, seja a luz colocada no candeeiro, de modo a iluminar a todos que se encontram na casa. Quanto ao espírito mercantil. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Mateus 21, de 12 a 16. Sanatório, Califórnia, 4 de maio de 1908. Um ponto que jamais deve ser esquecido por nossos obreiros é que o Senhor Jesus Cristo é nosso diretor. Delineou ele um plano pelo qual as escolas possam livrar-se de dívidas. Ele não desculpará aqueles que puserem de lado esse plano por falta de confiança no seu sucesso. Quando o seu povo se unir para auxiliar em sua causa na terra, nenhum dos bens prometidos aos fiéis lhe será retido.